Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Pessoal, vou começar o vídeo de hoje lendo aqui um trecho do livro do Arli. E aí eu vou usar ele de base pra gente continuar no tema do vídeo de hoje. Amar sempre é possível. Quanto mais importância você dá para um fato desagradável, mais aumentam as suas proporções. E se você continuar a dar cada vez mais importância a ele, acaba virando um problema. Quando a vida nos coloca diante de alguém com quem temos uma relação destrutiva, desconfortável, ou simplesmente com alto grau de desafinidade, o que precisamos fazer na hora é procurar manter a distância saudável. Quando, por alguma razão, isto não for possível, quando o convívio em cativeiro for inevitável, tipo família ou trabalho, precisamos, a bem da saúde, focarmos nas qualidades daquela pessoa e mantermos a relação baseada nesses aspectos. Tanto em um caso quanto em outro, o que a vida está pedindo é para que enviemos constantemente energia de amor para a pessoa. Quando aprendemos a fazer isso, descobrimos um novo formato de relação no qual a oposição bélica do outro não interfere tanto. Interfere cada vez menos no nosso estado de espírito e a nossa paz interior é cada vez menos abalada. O amor, que é viabilizado pela expansão da consciência, está na frente. Gosto de pensar, ainda que por fantasia, que um dos nossos maiores e mais importantes trabalhos aqui nesta vida é acendermos e mantermos acesa a nossa luz interior para iluminar onde haja escuridão. Ainda que essa escuridão esteja em nós mesmos, além de estar também em quem nos perturba de alguma forma. Assim, vivemos como raios de luz que, quanto mais intensos, consciência expandida, mais levam clareza onde haja escuridão do medo, da dúvida, da apreensão, da inveja, do ciúme, da maledicência, da competição, da baixa autoestima, etc. Raios de luz pacífica que, paradoxalmente, tem como sentido de vida ir buscar a escuridão que nunca encontrarão, pois por onde passam clareiam e iluminam. Com a consciência expandida e focada no amor, portanto, na compreensão e na generosidade durante esses convívios, não precisamos falar nada e nem confrontar ninguém. Basta que sejamos essa luz, ou seja, que estejamos conectados com o amor universal, que é o que cada um de nós em essência é. Brigar nos apodrece, amar vitaliza. É comum, gente, que no período de despertar, onde a gente está começando ali a entrar num processo de meditar, de perceber que a vida aqui não é só a matéria, de perceber que a gente tem influência, que os nossos pensamentos têm influência na vida, aquilo que a gente sente tem influência, né? Que a vida não começa no berço e termina no túmulo. É comum, principalmente se você começou a meditar, que você entre num processo de hibernação ou de isolamento. É comum que você queira ficar mais sozinho, que você queira passar mais tempo consigo mesmo, que estar com muitas pessoas te canse. Principalmente se você já for uma pessoa introvertida, pode ser que isso aumente bastante. Então pode ser que o tipo de convivência que você tinha com as pessoas até então, a dinâmica das relações, acabe mudando, porque você acaba ficando um pouco mais sensível às energias, você fica um pouco mais sensível ao convívio, um pouco mais sensível às relações. E um pensamento que eu tenho que deixar claro aqui é que não é necessariamente que você se isola ou que você hiberna porque as outras pessoas têm energias ruins ou porque você é santo, lindo, iluminado e agora está ascensionado e as outras pessoas são réis mortais.
mas é porque a sua sensibilidade mesmo aumentou. Sabe, no momento quando a gente está começando algo, seja o desenvolvimento de alguma habilidade, seja um período novo que a gente está passando, um ciclo novo, é comum que existam alguns desajustes. E aí, no começo, quando a gente começa a despertar, a gente fica meio desajustado, a gente não sabe ainda delimitar muito bem o nosso espaço pessoal, né, de forma energética, de forma espiritual. A gente não sabe lidar muito com as influências que a gente sofre. A gente não sabe ainda gerar muito bem a nossa própria energia. A gente não sabe conviver ainda com o mundo lá fora sem preservar uma boa energia, sem preservar o bom humor, sem preservar a nossa própria luz. Então, nesse período, no começo, é necessário pra gente, às vezes, um período de mais isolamento, de mais hibernação, onde a gente quer ficar mais sozinho, onde a gente sente necessidade de ficar sozinho e que o contato com as outras pessoas nos cansa. Não porque as outras pessoas tenham mais energias, não porque as outras pessoas sejam incompatíveis com a gente agora, que as nossas afinidades acabaram, ou que a gente deixe de amar essas pessoas. Mas porque naquele momento a gente precisa de um período de resguardo para a gente poder lidar à luz a gente mesmo, não é? Então, assim como semelhante a uma gravidez que tem um período de resguardo, a gente às vezes vai precisar, num período de despertar espiritual, de um certo tipo de resguardo também. E a gente vai ficar um pouco mais isolado, querer ficar um pouco mais sozinho. A gente não vai querer ficar indo a muitos eventos com muitas pessoas, ficar vendo gente todo dia. Muitas vezes vai ter momentos onde a gente não vai querer falar nada, que a gente vai querer ficar quieto. Vai ter momentos onde a nossa energia vai estar muito para dentro e a gente não vai querer socializar. Só que é muito importante, gente, que a gente entenda que isso é um período. Que isso é é a sua energia, a sua sensibilidade se ajustando. Então, às vezes, você vai mudar os seus hábitos de forma definitiva para o resto da vida, porque você expande sua consciência e aquilo que você fazia antes já não serve mais. Mas vai haver momentos, vai haver coisas que simplesmente você vai parar de fazer por um período, pessoas que você vai parar de conviver por um período, porque você precisa de um momento de hibernação. Você precisa de um momento consigo mesmo para se conhecer, para entender o que é seu, o que é do outro. Por isso que quando a pessoa ela passa a meditar, é muito comum que a pessoa ela queira hibernar, ela queira se isolar. Para ela entender o que dentro dela, das ideias que ela tem, dos valores que ela tem, das coisas que ela acredita, o que é dela e o que veio de fora. Então ela meditando e ela ficando mais sozinha, ela vai percebendo, opa, peraí, isso aqui é meu, isso aqui não é meu, isso aqui eu não acredito, isso aqui não toca o meu coração, isso aqui eu aprendi de fora, isso aqui me ensinaram de fora, isso aqui é uma obrigação moral. E aí a pessoa ela vai fazendo esse ajuste. E muitas vezes para a gente poder fazer esse ajuste, para a gente entender o que é nosso e o que não é, o que é a gente de fato por essência e o que não é a gente, o que é o nosso ser e o que é o nosso ego, a gente precisa de um momento de isolamento, um momento de hibernação. Mas a gente tem que tomar muito cuidado nesse processo para a gente não entrar numa postura segregacionista, uma postura de total isolamento, de total privação das relações, para a gente não acabar achando que a gente é um ser com uma energia muito alta, muito evoluída, e que aí não tem mais ninguém na Terra que possa ter uma relação conosco, que a gente já não quer mais ficar perto de ninguém, porque ninguém tem nível de consciência que nem o nosso, que ninguém vê a vida que nem a gente, que ninguém é amoroso que nem a gente, que ninguém é inteligente que nem a gente. No princípio, a gente pode perceber uma diferença, porque quando a gente começa a meditar, a gente começa a ver coisas que a gente não via até anteriormente. Então, alguns dos nossos valores mudam. E, consequentemente, quando os nossos valores mudam, a dinâmica das nossas relações mudam também. Então, algumas pessoas que até então eu tinha muita afinidade, como meus valores eles mudam, a minha afinidade já não é a mesma. E aí aquele convívio que já era tão próximo,
já precisa ser reajustado, para que eu não invada o espaço da pessoa e para que a pessoa não invada o meu espaço, para que haja um equilíbrio naquela dança relacional, como diria o próprio Arlie Cravo. No começo, às vezes, a gente vai entrar num período de isolamento, a gente vai parar de encontrar pessoas que a gente até então encontrava sempre, a gente vai parar de frequentar locais que a gente ia sempre, porque a gente se cansa mais fácil, a gente se sente mais cansado, ou a gente tem, não é nem por um cansaço, não é nem por energia, mas é por uma necessidade de ficar sozinho. É comum que a gente sinta essa necessidade muito profunda de ficar sozinho, de ficar com a gente mesmo, de entender quem é a gente, de perceber o que é nosso, o que não é nosso. Só que a gente tem que ter cuidado nesse período, porque depois que ele passa, a gente precisa saber se abrir de novo. Talvez você não volte a ter a mesma dinâmica que você tinha anteriormente. Como, por exemplo, no meu caso. Eu sempre fui uma pessoa muito introvertida. Só que no começo, eu não respeitava muito isso. Eu não percebia muito esse meu lado introvertido. Eu não respeitava o meu lado reservado. Então eu encontrava qualquer pessoa, eu saía a qualquer momento, eu ia para qualquer evento. Eu não tinha um critério tão grande para as relações que eu cultivava, eu não tinha um critério tão grande para os locais que eu ia, porque até então eu não percebia esse meu lado mais introvertido. Eu não percebia a minha necessidade de ter uma vida mais reservada. Quando eu passei a meditar, não foi que eu mudei exatamente, mas eu comecei a ter mais percepção acerca da minha sensibilidade nas relações. Então não é que de uma hora para outra mudou uma chavinha dentro de mim e eu, ao entrar em um contato mais excessivo com várias pessoas, ter uma exposição muito maior, eu passei a me cansar. Na real, eu já me cansava. Só que como eu estava menos atento a mim, ao meu corpo, ou à minha sensibilidade, eu passava por cima. E é o que acontece com muitas pessoas. Então, nesse período de meditação, de despertar, onde você vai mudando seus paradigmas e vendo a realidade de uma outra maneira, que você vai aceitando outras formas de ver a vida, é comum não que você mude, mas que você perceba coisas que até então você nunca tinha percebido dentro de você. Então, aquela minha necessidade de resguardo, aquela minha necessidade de viver uma vida mais reservada, a qual vivo hoje, por exemplo, ela já existia. Só que a diferença era que eu passava por cima, eu não tinha presença, eu não tinha consciência. Eu não reparava nisso, então eu passava por cima de qualquer maneira. E aí, quando a gente passa a meditar, a gente começa a perceber mais a nossa sensibilidade. A gente começa a questionar os nossos valores, começa a questionar as relações que a gente vem tendo, os tipos de pessoas, né? Se a troca que a gente está tendo com as pessoas está sendo saudável, se a gente está se sentindo bem. A gente começa a reparar se quando a gente vai para um local, a gente não repara mais no que as outras pessoas querem só. A gente não fica pensando só no que eu preciso fazer moralmente, socialmente, no que as pessoas esperam de mim. Eu passo a olhar para o que eu sinto quando eu vou nesse local. Eu passo a olhar para o que eu sinto quando eu entro em contato com essa pessoa. Eu começo a reparar no que eu sinto, como eu saio da convivência com alguém. Eu saio melhor? Ou me sinto cansado, me sinto pessimista, a conversa com aquela pessoa não foi muito produtiva, ou a conversa com aquela pessoa fez eu me sentir mal, fez eu ver o lado ruim da vida, fez eu ser uma pessoa mais... fez eu querer reclamar mais, ser mais pessimista. Entendeu? A gente vai dando mais reparo nessa situação. A gente vai reparando mais a nossa sensibilidade. Então, é comum que no início todas as dinâmicas das nossas relações mudem. A forma como a gente vive a vida muda. Mas existem casos onde as pessoas elas ficam assim por um período e logo elas mudam novamente quando elas já se conheceram um pouco mais, elas já reavaliaram as relações, já reavaliaram os próprios valores, aí elas novamente estão prontas para ir para fora, a viver do jeito que elas viveram. Já existem outras
que é mais o meu caso, que percebem a necessidade de ter uma vida muito mais reservada e resguardada, sem se relacionar com muitas pessoas de níveis muito diferentes de consciência, sem muita afinidade, de ter uma seleção maior com quem se relaciona, de para onde vai, porque tem uma sensibilidade um pouco maior. E não significa que a energia das outras pessoas seja ruim, mas significa que a energia social da pessoa é um pouco menor, é um pouco mais seletiva do que a das outras pessoas. Então, por exemplo, para uma pessoa dita comum, que vamos dizer assim, não está nem no extrovertida nem introvertido ainda, muito acentuado, essa pessoa, ela não sente tanto gasto de energia num dia que ela sai, por exemplo, ela consegue sair todo dia, porque ela não gasta tanta energia. Para ela, estar em contato com outras pessoas é uma coisa natural, então ela tem mais energia para lidar com muitas pessoas. Já tem pessoas que têm uma quantidade, digamos assim, não seria quantidade, mas tem uma diferença ali, uma nuance menor, sabe? Ela consegue relacionar se ela precisar, mas ela se cansa mais fácil. Ou dependendo da quantidade de pessoas que ela convive naquele momento, naquele dia, naquele evento, ela se cansa mais. Então ela precisa de um tempo maior sozinha, maior de resguardo para recuperar essa energia, enquanto, por exemplo, uma outra pessoa ela precisaria simplesmente ir para casa e novamente ela já estaria ali com a bateria social bem abastecida. Então existem pessoas, que foi o meu caso, que depois que passam a meditar, passam a reparar, passam a sentir essa necessidade de ter uma vida mais resguardada desde então, porque para poder reabastecer o que diríamos como uma bateria social, uma energia sobrando ali para trocar com as outras pessoas, essa pessoa ela precisa ter um momento maior de resguardo para ela poder se abastecer. Isso implica de que se ela sair o tempo todo, se ela conviver com muitas pessoas diferentes o tempo todo, ela vai se sentir extremamente cansada, porque ela não teve esse período que para ela é necessário, que é único para ela, que pode ser diferente para uma outra pessoa, para reabastecer a energia, para ter essa vontade de sair. Então, a gente tem que saber separar primeiro essas duas coisas, né? Eu tô querendo me isolar mais porque é um período mais de hibernação, onde a minha energia tá mais para dentro? Ou será que esse é o meu jeito de me relacionar? Será que eu preciso ter uma vida mais resguardada, mais reservada? Selecionar mais as relações que eu cultivo, as pessoas às quais eu encontro, eu tenho um convívio mais profundo, porque eu tenho menos capacidade, porque eu preciso de um momento maior de resguardo para repor minha energia, porque em uma relação, seja qual for, eu acabo entrando muito profundamente, por isso eu tenho um gasto maior, né? Então tem isso também, a pessoa que ela se relaciona com todo mundo superficialmente, ela não precisa gastar tanta energia. Mas se você já é uma pessoa que até no mínimo contato você já busca uma coisa mais profunda, você acaba doando mais energia para o outro. Então você fica cansado mais fácil. E aí a gente também tem que saber separar também se após esse período de resguardo, de meditação, de isolamento, se o fato de eu querer ficar sozinho não é uma segregação, entende? Não é um preconceito contra o outro, não é vaidade do meu ego, não é o meu ego querendo dizer que eu sou melhor que todo mundo, porque também tem isso. Então, por exemplo, tem pessoas que dizem que não conseguem um relacionamento afetivo, que não conseguem amizades, porque depois do despertar espiritual, elas não encontram pessoas com energia compatível, elas não encontram pessoas com valores elevados. Eu até em uma época achava esse argumento um pouco plausível. Com um tempo mais tarde eu fui percebendo que na verdade isso é uma desculpa. Porque a gente não é tão santo assim, não é tão iluminado assim, pra gente não encontrar ninguém que a gente tenha afinidade. Quando a gente decreta e fala que não tem ninguém com uma energia tão elevada quanto a nossa, com um pensamento tão elevado quanto o nosso, a gente não está
expressando a nossa luz naquele momento, a gente está expressando a nossa sombra. Num primeiro momento, a pessoa vai querer se isolar, vai querer ficar sozinha. Mas quando ela se reequilibra novamente, ela vai aprendendo a lidar com a própria sensibilidade, ela vai conseguindo conviver com outras pessoas e ter compaixão com os níveis de consciência diferentes do dela. Então, entende? Ela não vai querer ficar cortando as relações, a não ser que sejam relações insustentáveis, destrutivas, com pessoas que realmente não as percebem. Ela não vai querer ficar cortando relações com todo mundo porque uma pessoa fala palavrão, porque uma pessoa tem uma opinião diferente dela. Ela não vai achar que ela não vai poder ter uma relação sequer afetiva, porque não existe gente páreo para o nível de consciência dela, entende? Porque ter essa visão é uma visão míope, é uma visão meio equivocada. Porque ela se põe num pedestal lá no alto, às vezes não percebe, e aí, é claro, ninguém vai estar páreo, porque o ideal dela é gigantesco. Nem ela mesmo, se ela fosse procurar alguém igual a ela, se existisse alguém com o mesmo critério que essa pessoa, ela não seria o suficiente ainda. Entende? E se a gente pegar, gente, os grandes iluminados, eles tinham mais luz que nós, eles expressavam mais luz que nós. Nem por isso eles ficavam segregacionando as pessoas. Eles ficavam separando as pessoas. Sabe? Ah, você tem energia ruim. Ah, você tem energia densa. Ah, não, porque você pensa negativo. Então eu não quero relação com você. Ah, porque você tem esse defeito. Então com você eu não consigo ter uma amizade. Ao contrário. Se a gente pegar, por exemplo, o Chico Xavier, que homem de compaixão. Por mais que ele tivesse uma energia bem elevada, por mais que ele tivesse um nível de compreensão muito alto, nem por isso ele se achava no direito de ficar separando as pessoas, de se achar no direito de ficar separando o joio do trigo, de ficar tomando o papel de Deus e ficar julgando as pessoas. Uma coisa é você discernir que a outra pessoa não tem afinidade com você, que aquela relação está insustentável, que você precisa se afastar às vezes fisicamente ou em forma de postura para um ego não se chocar com o outro. Mas existe uma diferença quando você separa, segregacioniza as pessoas, quando você se isola de todo mundo porque você acha que você tem um nível de consciência muito alto e que as outras pessoas não são páreo para você. A gente tem que tomar esse cuidado, gente. Porque quanto mais a gente expande a nossa consciência, quanto mais a gente eleva a nossa energia e se autoconhece, mais compaixão a gente vai tendo com os níveis de consciência diferentes. Então, no momento que você está com uma outra pessoa que tem um nível de consciência diferente com você, talvez no começo, quando você ainda não sabe se equilibrar, você não sabe gerir as relações, talvez você sinta o ímpeto de se afastar. Mas quando você tem um pouco mais de inteligência relacional, quando você sabe delimitar o seu espaço, quando você sabe delimitar a sua energia sem ser sugado, vampirizado o tempo todo, sem precisar estar o tempo todo entrando no campo da pessoa e sendo sugado e deixar a pessoa fazer o que quiser com você, você vai podendo conviver, você vai conseguir conviver com essa pessoa, ter compaixão por algo de diferente que ela tenha, que ela pense de você, respeitar a opinião dessa pessoa, e mesmo tendo muitas diferenças, tendo muitas desavenças, muitas desafinidades, você foca no grau de afinidade, como diria o Arli, e focando nesse grau de afinidade, a relação que antes estava focada na sombra, onde excessivamente o tempo todo você via os defeitos da pessoa, você passa a olhar para a luz. E assim você consegue ter um contato com essa pessoa, você consegue ter uma relação. Mas se você ficar se isolando, fica segregacionando, realmente você não vai conseguir ter um relacionamento afetivo. Você não vai conseguir ter uma amizade. Porque você está focando no que é diferente, você não está focando no que é igual. E a gente precisa focar no que é igual. Porque aquilo que a gente foca cresce. Então se a gente fica focando na diferença, na desavença, ela só aumenta e a gente não consegue ter relação com ninguém. Focar na luz, focar no afeto, focar no grau de afinidade necessário para que a gente consiga construir relações com pessoas de níveis diferentes. Porque qualquer pessoa que chegue na sua vida vai pensar diferente sobre algum aspecto. Não vai existir alguém que pense exatamente, milimetricamente, da mesma forma que você. E é saudável que não seja assim, para que um possa aprender com o outro.
Então, a gente vai precisar lidar com a desafinidade, com a diferença dos níveis de consciência, com a diferença dos níveis de pensamento, das formas de ver a vida, das crenças, das fés. Porque isso é um aprendizado pra gente. Através das relações com o outro, a gente se conhece e a gente aprende. Então, a gente precisa começar a focar no grau de afinidade para grudar na outra pessoa através da luz e não da sombra. E aí, muitas vezes, a gente pode entrar nesse discurso de que depois que eu despertei, não tem mais ninguém bom o suficiente para mim ser amigo, não tem ninguém focado no bem, não tem ninguém com energia elevada, que é otimista. Isso é uma lorota que a gente conta pra gente mesmo, uma desculpa que a gente conta pra gente mesmo, pra gente não se entregar. Então, às vezes, por um medo de se machucar, por um medo de se decepcionar, de se frustrar, a gente já decreta que a gente não vai encontrar ninguém à altura. E aí, realmente, a gente não encontra. Porque é isso que a gente acredita. É a isso que a gente dá comida. Então, isso vai ser concretizado na nossa vida, na nossa existência. Porque é o que a gente acredita. Quando vier uma possibilidade de conhecer alguém, que pode ser uma troca interessante, você vai falar, não, essa pessoa, ela faz isso aqui, essa pessoa ela pensa diferente nesse aspecto aqui, ela não é o suficiente pra mim. E a gente entra no ego, a gente entra na vaidade. A gente se põe no pedestal lá na frente e a gente põe a pessoa como um ser escrachável. Isso não é uma postura de uma pessoa com muita luz. Isso não é uma postura de uma pessoa com compaixão. Uma pessoa com compaixão, com alto nível de consciência, de amor, de consciência amorosa, ela olha para o outro e ela consegue ter um pé de igualdade, por maior que seja a luz. Ela desce do pedestal se for preciso e ela tem um contato com o outro. Ela foca no grau de afinidade. Ela não fica segregacionando. Em um primeiro momento, gente, é claro que as nossas relações podem mudar. Como eu já disse, os nossos valores mudem. Que os nossos valores possam mudar. E a partir desses valores mudando, as nossas relações vão mudando também a dinâmica. Então, pessoas que eu tinha muita afinidade, essa afinidade diminui. Então, às vezes, eu preciso mudar o meu relacionamento com aquela pessoa. Às vezes, aquele relacionamento se torna insustentável. Você muda muito e a outra pessoa, às vezes, muda para num outro aspecto, ou não muda, fica estagnada. E aí, você precisa rever essa relação. Então, eu não estou dizendo que, no princípio, você passe por um reajuste tão grande que a priori o seu círculo social diminua muito. Isso acontece realmente. Mas com o tempo, você expandindo sua consciência, você encontrando o amor que existe dentro de você, você vai aprendendo a olhar para as pessoas através da luz. E aí, mesmo que exista uma pessoa que é extremamente diferente de você consegue ter um contato. E aí, através da sua própria energia, você vai atraindo pessoas que têm a ver com você. Então, se você começou no despertar espiritual e já há muito tempo você não encontra ninguém semelhante, talvez o que você esteja precisando é de fato começar a se abrir, é começar a expor a sua verdade, é começar a expor aquilo que você pensa, aquilo que você acredita. Às vezes você está esperando que cheguem pessoas, só que você fica recluso, você não fala nada, você não expressa o que você pensa, você não expressa suas opiniões. Você fica sempre achando que ninguém vai concordar com você. Então você se fecha. Essa postura afasta as pessoas. E aí você não encontra ninguém que é parecido. E aí você vai ficar a vida inteira esperando alguém aparecer. Só que quem está separando essas pessoas com potenciais grandes afinidades de você é você mesmo. E a gente faz isso. Né? Às vezes a gente acha que são os outros que estão se afastando da gente, mas é a gente que se afasta. Então a gente precisa ter esse feeling, a gente precisa ter essa intuição, esse contato com a gente mesmo pra gente saber até em qual momento é uma vida de resguardo, é uma vida onde eu tenho uma necessidade maior de ficar sozinho, em qual momento eu tô sendo muito segregacionista, onde eu tô sendo muito separativista, onde eu estou sendo preconceituoso, onde eu estou agindo pela vaidade, pelo ego, onde eu estou me pondo num pedestal muito alto, eu estou achando que eu tenho uma energia muito elevada e que por causa disso eu não tenho nenhum amigo, eu não tenho nenhum parceiro afetivo. Sendo que isso realmente é impossível, porque quanto mais você olha para dentro, quanto mais você expande a sua consciência, mais amoroso você se torna.
E se você se torna uma pessoa amorosa, consequentemente você vai atraindo pessoas em volta de você que também são amorosas. Então, se você está expandindo a consciência e você até então não está atraindo pessoas amorosas, então você não está sendo amoroso internamente. Talvez da boca para fora você fale que você é uma pessoa amorosa, mas o importante não é o que você fala, é o que você sente. É o predomínio dos seus sentimentos, é o predomínio de como você se sente ao longo do seu dia, de como você vibra. É isso que faz a diferença. Não é o que você pensa, não é o que você fala da boca para fora, é o que você emite. Então tem que se entender que se você não está conseguindo atrair é porque tem uma disparidade ali no que você quer e no que você está vibrando. Então precisa fazer esse ajuste, olhar para dentro, meditar, buscar a amorosidade que já existe dentro de você, que por consequência as pessoas afins vão chegar. E tenha certeza que elas cheguem. Mas até que elas cheguem, se você precisar ficar mais recluso, tenha esse contato consigo mesmo, se permita conhecer pessoas diferentes, tenha um pouco mais de cabeça fria, não queira polemizar qualquer opinião, não fique entrando em debates desnecessários, querendo mudar a opinião das pessoas à força, querendo entrar na cabeça das pessoas e plantar suas ideias. Tenha respeito pela opinião das outras pessoas, pelo nível de consciência que elas têm, porque a gente ainda tem muito que aprender, e se a gente está nesse mundinho aqui de provas e expiações, santo a gente não é. Então não é pra gente se pôr num pedestal e achar que ninguém é páreo pra gente, ninguém é o suficiente. Isso muitas vezes é um mecanismo de fuga das relações, de fuga do amor, de fuga da realidade, pra gente não precisar se entregar, pra gente não ser vulnerável, pra gente não ter que olhar pra dentro, pra gente não ter que lapidar nossas limitações, pra gente não olhar pra nossa sombra, porque a gente acha que a gente é lindo, bonito e maravilhoso. E aí a gente não precisa olhar pra nossa sombra, não é verdade? Porque no contato com os outros, na relação com os outros, é que a gente percebe muito das nossas sombras. E aí quando a gente corta relações totalmente, o que não é saudável, a gente precisa ter relacionamento com alguém em algum momento, quando a gente corta a relação totalmente, a gente para de olhar para nossa sombra, porque o outro é um espelho pra gente, né? Como diria o Osho, os relacionamentos são espelhos, eles revelam a nossa verdadeira face, a gente mesmo. Então perceba se você não está separando muitas pessoas, se você não está se pondo num pedestal muito alto, se você não está com medo da vulnerabilidade, com medo da entrega, e por isso você não quer se relacionar com ninguém. Porque com certeza existem pessoas maravilhosas nesse mundo, com muita luz, com muita amorosidade, com suas limitações, assim como a gente também tem. E às vezes o que a gente precisa para poder conviver com essas pessoas é expandir a nossa amorosidade e focar no grau de afinidade. Então pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês e que tenha tocado o coração aqui de vocês. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal, e eu vou ficando por aqui.